Bom dia, glória a Deus. Manhã de quarta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos falando durante toda essa semana da nossa série Paráclitos. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Consolador enviado para estar com cada um de nós. Hoje, quarta-feira, o capítulo que nós vamos estar falando hoje, o tema do capítulo é o guia das nossas decisões. O Espírito Santo é ele que guia as nossas decisões. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que aí está me acompanhando pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações. Eu tenho certeza que nos próximos minutos Deus irá falar aos nossos corações. Fique comigo até o final, eu tenho certeza que Deus irá falar com você. O texto de hoje que nós vamos ler está em Romanos, capítulo de número 8, o verso é de número 14. A palavra de Deus diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou ler novamente, é um versículo bem curtinho, Romanos capítulo 8, verso de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, queridos, Paulo ele está trazendo uma grande verdade da vida cristã. Que o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas ele nos direciona. Ele direciona cada um dos nossos passos. Ele é o nosso conselheiro divino, ele é o nosso consolador, ele é esse paracletos, né, que significa enviado para estar do lado, estar caminhando com cada um de nós. Mesmo quando nós nos sentimos perdidos, mesmo quando nós nos sentimos inseguros, queridos, a melhor escolha que nós temos é ser guiados por esse Espírito. É ser direcionado por ele. Então o apóstolo Paulo ele revela essa verdade profunda da vida cristã de cada um de nós. Ser guiado pelo Espírito é uma marca dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Amém? Se você é realmente um filho de Deus, você se deixa ser guiado por esse Espírito. No original do grego, guiados, né, significa ser conduzido, levado, movido. E isso implica, queridos, de nós uma total rendição, uma total confiança nele. Quando nós confiamos, quando nós nos entregamos, queridos, pode ter plena certeza que o Espírito Santo ele vai nos guiar para fazer a vontade de Deus. Não somos nós que controlamos o Espírito, mas é o Espírito que nos conduz. Amém? Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é o Espírito Santo, ele é esse nosso guia pessoal. A vida cristã não é vivida por regras frias, superficiais, mas por um relacionamento com uma pessoa. Um relacionamento com o Espírito. O próprio Jesus declarou, João 16, verso número 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bom dia, dona Edith. Glória a Deus pela sua vida. O Espírito, então, não apenas aponta o caminho, mas ele caminha conosco. Quando Jesus diz, ele vos guiará a toda a verdade, está dizendo que ele não simplesmente apontará o caminho. É diferente. Quando você pede uma informação na rua ali, e a pessoa fala, você pede a localização de algum lugar, e a pessoa fala, você vai ali, você vai para um lado, você vai para o outro. Mas é diferente quando a pessoa fala assim, vamos lá que eu vou com você. Queridos, dificilmente você irá errar o caminho. Porque quando alguém fala para você o caminho que você deve seguir, possivelmente você pode em algum momento virar em alguma rua errada, virar em alguma direção errada, mas quando essa pessoa fala assim, eu sei o caminho e eu vou com você, queridos, dificilmente você irá errar a direção. E é esse o Espírito Santo, ele não apenas aponta o caminho, mas ele nos acompanha durante todo o trajeto. Bom dia, Heitor. Papai tá aqui, querido. Papai te ama. Beijo. Então ele revela a vontade de Deus, mostrando o que é certo e nos desviando daquilo que é errado. Quando nós confiamos na sua direção, guarda isso no seu coração, nós evitamos atalhos perigosos
e decisões precipitadas. Todas as vezes que nós confiamos na direção do Senhor, nós deixamos de tomar atalhos e nós deixamos de tomar decisões precipitadas. Quantas vezes você já se arrependeu de ter tomado caminhos que não era para ser tomado, de ter tomado decisões que não era para ser tomado, de ter falado coisas que não era para ser dita? E, queridos, possivelmente, todas essas vezes, você não foi guiado pelo Espírito, mas sim pela sua própria sabedoria. E a nossa sabedoria é falha. As nossas decisões, muitas vezes, são falhas. Nós precisamos estar debaixo do discernimento. O segundo ponto é, ser guiado pelo Espírito requer sensibilidade e obediência. Ser guiado pelo Espírito requer sensibilidade e obediência. Cada um que está chegando aí, que Deus abençoe, queridos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Paula, a Érica está por aí. Então, uma das coisas que você precisa compreender, a sensibilidade espiritual. Nós precisamos cada dia mais dessa sensibilidade, queridos. Porque não é Deus que deixou de falar. Não foi o Espírito Santo que deixou de falar com cada um de nós. Mas são os ruídos, os barulhos da nossa mente agitada que tem feito com que a voz do Espírito tenha ficado cada vez mais imperceptível na nossa mente e no nosso coração. Deus está falando constantemente. Muitas vezes, o que tem nos atrapalhado de ouvir Ele falar são as inúmeras vozes que nós temos dentro da nossa cabeça. Os pensamentos acelerados. Muitas vezes, tantas coisas que nós temos carregado sobre as nossas vidas. O barulho das coisas desse mundo, essa poluição sonora que tem dentro de cada um de nós. Então nós devemos, cada vez mais, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós estamos diminuindo os ruídos desse mundo e ficando com a nossa sensibilidade mais aguçada do Espírito. É como, os mais antigos vão lembrar aí, é quando aquele radinho, a pilha, que você sintonizava a rádio, e quando não estava na sintonia certa, ficava aquela chiadeira, não é? Ficava fazendo aquele barulho, mas aí você ia sintonizando. Aos poucos você ia bem devagarzinho, com paciência, você ia sintonizando e ela ia devagarzinho, até quando você sintonizava na rádio, na frequência certa, e você conseguia ouvir a rádio. A nossa vida é da mesma forma, queridos. É da mesma forma. Muitas vezes os ruídos desse mundo, esse chiado que o mundo nos oferece, tem atrapalhado de nos sintonizarmos, de estarmos na frequência certa com o Espírito Santo. Mas quando nós buscamos em jejum, o jejum é muito forte, é uma arma muito forte para aguçar a nossa sensibilidade espiritual. Nós enfraquecemos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. Quando nós buscamos em oração e leitura e conhecimento e meditação na palavra de Deus, queridos, essa é a sintonia fina que nós vamos sintonizando para ouvir a voz do Espírito. Então guarda isso, queridos. Eu quero que você saia dessa live hoje, sabe, com essa pulga atrás da orelha, porque o Espírito está falando a todo momento. Ele está falando com você a todo momento. Pastor, mas eu não estou ouvindo. Eu te convido, então, a aumentar essa sensibilidade, a sintonizar na frequência certa, a buscar Ele, queridos, cada dia mais. Tirar todas as distrações. Ao nosso redor está cheio de coisas movidas pelas emoções, está as opiniões dos outros, as opiniões do mundo, a palavra de sabedoria baseada nas coisas desse mundo, tantas coisas, queridos. São tantas coisas que você aprende, escuta, tantas coisas que você gasta a sua atenção, tantas distrações, e tudo isso, querido, tem nos tornado insensíveis à voz do Espírito. Isaías capítulo 30, verso 21, mostra uma dessas situações onde o Espírito fala. A palavra diz assim, Isaías 30, 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quantos querem ouvir essa voz? Quantos querem ouvir essa direção? Quantos querem tomar esse caminho de ouvir, de dar cada passo, sendo guiado pelo Espírito Santo? A voz do Espírito é suave, mas ao mesmo tempo uma voz firme, de autoridade. Ele nos corrige, nos orienta e confirma as decisões certas que
que nós devemos tomar. A obediência à sua voz é o que diferencia quem apenas ouve de quem verdadeiramente anda com Deus. Tem pessoas que ouvem a voz do Espírito. Como? Seja numa ministração, seja no louvor, seja Deus usando alguém, seja na hora que está lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo fala, mas existe uma diferença daqueles que ouvem a voz, daqueles que realmente obedecem essa voz. Que nós possamos ser aqueles que não somente ouvem, mas que também obedecem. Ser cheio do Espírito Santo, guarda isso no seu coração. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele, mas é o quanto ele tem de você. Jesus, a palavra vai dizer que quando ele foi batizado, João Batista viu o Espírito Santo descendo uma forma de pomba pousando sobre Jesus, e uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Logo após, ao batismo de Jesus, a palavra vai dizer: e Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus não era cheio do Espírito Santo por ter mais do Espírito Santo, mas sim o Espírito Santo ter tudo de Jesus. Que nós possamos ser aquele que seja facilmente moldado, direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tenha a sua vida por completo. Que ele possa tomar todas as decisões, que ele possa, de alguma forma, querido, ser aquele que dá a palavra final na sua vida. Amém? E o terceiro e último ponto, o Espírito Santo nos dá discernimento nas decisões. O Espírito Santo nos dá discernimento nas nossas decisões. Guarda isso no seu coração. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade é vontade dele. Nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu isso? Nem toda boa oportunidade, queridos, é vontade de Deus. Quantas pessoas já entraram na pior fase da sua vida, movido simplesmente por algo que aos seus olhos parecia ser bom, mas que na verdade escondia algo terrível. O discernimento espiritual é fruto da comunhão com o Espírito Santo. Porque muitas vezes, queridos, as melhores oportunidades, elas vêm disfarçadas de um problema a ser resolvido. E sabe qual que é algo que mais nos impede de viver o extraordinário? É que nós fugimos de problemas. E muitas vezes a melhor fase da sua vida, ela vem em forma de uma solução de algum problema. De algum problema. E nós fugimos dos problemas. Nós pensamos que muitas vezes aquilo que é de Deus só vem embalado num pacote bonito, né? Uma luz atrás brilhando e você fala: chegou o grande dia. Não, queridos, muitas vezes não é assim. Muitas vezes o novo do Senhor, o extraordinário de Deus, vem sobre a sua vida em forma de um problema. Davi acessou a promessa que ele tinha de se tornar o rei de Israel. O início foi enfrentando um gigante, solucionando um problema. Então, queridos, o verdadeiro cristão é aquele que é guiado pelo Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar para um lugar que nós muitas vezes evitamos. Foi no caso de Jesus, quando ele foi batizado, ele foi guiado por um deserto. Queridos, a coisa que mais nós evitamos na nossa vida espiritual é um deserto. Ninguém quer passar por um deserto. Mas, queridos, entenda isso. Quando o Espírito Santo nos guia e nós confiamos nele, nós entendemos que o extraordinário de Deus, ele vem de uma forma que muitas vezes nós não esperamos. Então, guarda isso. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade que aos nossos olhos é algo bom vem de Deus. Nós precisamos ter discernimento. E é o Espírito Santo que nos dá discernimento para isso. Em Atos, capítulo 16, verso de número 6 e 7, Paulo e Silas, eles foram impedidos pelo Espírito de seguir para certas regiões. Como assim? Paulo e Silas fazendo missão, falando de Jesus, propagando o evangelho, e eles iam para uma determinada região, mas o Espírito Santo falou assim: não, vocês não vão. Olha só, querido. Isso é ter discernimento. Isso é ter simplesmente a sensibilidade da voz do Espírito. Atos capítulo 16, verso 6 diz: e sendo impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Isso é ter discernimento. Mesmo para coisas que aos nossos olhos são coisas boas, são coisas corretas, mas nós precisamos compreender
e acreditar, crer no plano que o Espírito tem. Por mais que aos seus olhos aquilo pareça ser bom, pareça ser a atitude correta a se tomar, nós precisamos confiar no Espírito. Ele sabe o que realmente é bom para cada um de nós. E o mesmo Espírito continua nos guiando hoje, nos direcionando hoje. Ele não apenas mostra o que fazer, mas também o que nós devemos evitar. Quando nós nos rendemos à sua direção, vivemos alinhado com o propósito de Deus. Você crê nisso? Para finalizarmos, concluirmos essa mensagem, ser guiado pelo Espírito é viver uma vida de dependência total do Espírito Santo. É viver uma vida dependente total de Deus. Ele conhece o futuro, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer na sua presciência, ele sabe todas as coisas, entende o presente e nos redime do passado. Provérbios capítulo 3, verso de número 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça-os em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Hoje o desafio para cada um de nós é simples. Pare, ouça e obedeça. Pare, ouça e obedeça. A cada tomada de decisão, ore. Fale, Espírito Santo, me direcione a fazer aquilo que é o melhor. Pare, pense, ouça a voz do Espírito e obedeça. O Espírito Santo, queridos, ele deseja nos guiar a tomar as melhores decisões no dia a dia, desde as pequenas atitudes, desde as pequenas decisões até as mais complexas. Quando você segue a voz, você descansa nele, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar? Você que ficou aqui até o final, que Deus te abençoe. Espero que, de alguma forma, essa palavra ela venha surgir efeito na sua vida e que o Espírito Santo tenha a voz de autoridade para as suas tomadas de decisões. Que você não simplesmente só leve em consideração, mas que você se entregue completamente à voz, à direção do Espírito Santo. Amém? Você vai escrever lá, hoje você vai tirar um print dessa tela, vai postar, vai escrever: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Se você realmente crê nisso, faça isso, tira um print dessa tela, te dá 3 segundinhos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Me marca lá, queridos, eu vou repostar também. Eu vejo cada um que está postando aí. E escreve lá: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos nessa manhã, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por não ser somente aquele que habita em nós, mas aquele que nos guia, aquele que fala com cada um de nós, aquele que nos leva a tomar as melhores decisões, aquele que traz e revela a vontade do Pai nas nossas vidas. Obrigado por ser esse consolador, esse guia, esse melhor amigo que sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Que nós possamos ser sensíveis à tua voz, que nós possamos ter discernimento da tua vontade, para que nós possamos fazer não o nosso querer, mas o seu querer. Que a cada dia mais a evidência de sermos cheios do Espírito Santo não seja o quanto nós achamos que temos do Senhor, mas sim o quanto o Senhor tem de cada um de nós. A liberdade para nos mover, para agir sobre as nossas vidas, para mudar as rotas, os nossos destinos. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer a tua vontade sobre as nossas vidas. Eu oro por cada um que nesse momento está assistindo e que o Espírito Santo de Deus possa, de uma forma atuante, mudar o trajeto, mudar o caminho, ser decisivo nas suas tomadas de decisões. Eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti nosso dia, nossa quarta-feira, consagramos esse dia ao Senhor e te pedimos: Espírito Santo de Deus, esteja nos direcionando, nos guiando a tomar as melhores decisões. Que esse dia seja marcado por um dia de sensibilidade à tua voz, o teu direcionamento e à tua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto Fé na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Se você é daqui de Santo Antônio, queridos, vá lá ser realmente tocado pelo Espírito Santo, ter uma palavra de Deus ao seu coração a ser ministrada lá. Então vá com a convicção que o Senhor tem uma palavra, um direcionamento para a sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.